Ao meu lado tenho aqui o vereador do PSD, Rui Corça, para uma avaliação também deste assunto aqui no Concelho da Zambuja. Sr. Vereador, muito obrigada por ter aceitado o convite do Valor Local. Como é que é a sua avaliação desta conjuntura que aqui se criou no Concelho da Zambuja relativamente à Covid-19? Primeiro os surtos nas duas empresas e agora mais recentemente no bairro social Quinta da Mina. Muito obrigado, Silvia. Em primeiro lugar, boa tarde à Silvia e boa tarde a todos que nos estão a seguir. E agradecer o convite do Valor Local por esta oportunidade de contactar com todas as pessoas. Infelizmente, tenho que dizer que continuo a ver a situação no Concelho da Zambuja com muita preocupação e, muito especialmente, das freguesias que mais a sul, o caso concreto da Zambuja, muito em especial, mas também o caso de Vila Nova da Rainha, onde os casos também estão a subir. E, obviamente, que esta situação não é estranha àquilo que se tem passado na logística que temos aqui no Concelho e que, como todos sabemos, nunca parou, teve sempre a funcionar e deveria ter sido olhada com outros olhos num tempo mais conveniente do que este que estamos a assistir agora. Nas indústrias, o que é que falhou na sua opinião? A intervenção das entidades de saúde, portanto, as próprias empresas, como é que olha agora, passadas já umas semanas, para o estado de coisas naquelas duas empresas? Vamos lá ver, eu não posso atribuir a responsabilidade maior às empresas. Por uma razão muito simples, as empresas são as primeiras interessadas em que a sua capacidade produtiva esteja ao mais alto nível e, portanto... Mas atendendo às regras de segurança impostas e temos conhecimento que houve casos de negligência. Pelo menos é a apreciação dos vários intervenientes. Estão por apurar essas responsabilidades. Mas acha que a Avipronto não teve responsabilidades? Eu não tenho dados suficientes para dizer isso. O que me dizem é que, sim, nem todas as regras, e quem diz é quem tem essa responsabilidade, as autoridades de saúde, disseram que nem todas as regras estavam a ser cumpridas da forma mais adequada. E acredito que isso se tenha verificado e que deu origem a mais contactos e a mais infectados. Eventualmente, noutras empresas terá acontecido a mesma coisa. O que eu quero dizer é que os focos não nascem propriamente nas empresas, eles vêm de fora e a forma como as empresas trabalham podem ou não levar a essa circunstância. E há que distinguir também, de facto, os casos, porque se no caso primeiro da Avipronto se detectaram essas circunstâncias e o número de infectados face ao universo de pessoas que lá trabalhavam muito elevado, no caso, por exemplo, da SONAI, já é diferente, é uma questão de escala. Há muito mais pessoas a trabalhar na SONAI e, portanto, mesmo que os contactos não sejam feitos lá dentro, sejam feitos fora das empresas, é natural que se reflitam no número de empregados que têm. E situação que é extensível às restantes empresas que ali trabalham. Agora, quer-me parecer é que não foi dado a estas empresas e a esta realidade a devida atenção que deveria ter sido dada. Por parte das entidades de saúde? Nomeadamente por parte das entidades de saúde, claramente. A Câmara podia também ter sido mais proativa, no sentido de tentar saber o que é que estava implementado nessas empresas logo quando se começou a falar da pandemia? A Câmara tem sempre alguma responsabilidade, aqui leia-se responsabilidade entre aspas, pela responsabilidade que tem sobre o seu território. E aquela indústria está no nosso território. Portanto, tem sempre aí uma palavra a dizer. Embora considere que nesse caso concreto não é quem tem a maior responsabilidade.
E a Sílvia está recordada que, inclusivamente o PSD, tentou motivar a Câmara para abordar essa questão, e coisa que foi feita, e ainda bem, que todos juntos conseguimos concretizar essas nossas propostas, no sentido de chamar a atenção das entidades competentes para essa realidade. E a conclusão a que chegamos hoje é que alguém negligenciou a informação que aqui recebeu, não é? Repare que nós, todas as coisas que temos ouvido nos últimos dias, inclusivamente ainda hoje ouvimos, há poucas horas, o Sr. Presidente da República, na saída da reunião da ARMED, a levantar dúvidas e perguntas relativamente às questões que envolvem o trabalho temporário e as empresas, e ao perguntar que falta ainda perceber do impacto que estas atividades têm no aumento do surto, foram precisamente as questões que nós levantámos precisamente há um mês atrás. Naquela reunião? Obviamente, essa reunião foi no dia 7 de maio e eu em concreto tive a ocasião de chamar a atenção para as entidades de saúde, na pessoa do maior responsável que esteve presente nessa reunião, pessoa que temos visto várias vezes na televisão, o Dr. Mário Durval, delegado regional de saúde de Lisboa e Val do Tejo, para esta realidade, para a realidade das empresas que nunca tinham parado, para a realidade dos transportes, para a realidade do movimento dos nossos motoristas, que tem sido até agora uma situação pouco referida, mas que têm uma atividade que eu também considero de risco, porque estão em contacto quer com as empresas da logística, quer com as empresas destinatárias, de onde vão transportar as suas mercadorias, e essas pessoas depois vivem cá, têm as suas famílias, quando tantas vezes esses casos são também cruzados com familiares que trabalham nas próprias empresas, como todos os motoristas que fazem os trajetos contrários, que vêm de todo o país aqui trazer mercadorias, aqui as descarregam e regressam às suas zonas de origem. E, portanto, essas questões, muitas delas não conseguiram responder, não foi assim? Eu acho que não é uma questão de responder. As respostas era que não havia problema e que a situação está controlada. E nós continuamos a ouvir, a situação piorou neste último mês substancialmente, e continuamos a ouvir as mesmas pessoas a dizer que a situação está controlada. Nós ouvimos a semana passada, perante a situação que aqui foi o novo foco que foi aqui detectado em Azambuja, a responderem, sem terem ainda os dados sobre os testes que tinham sido realizados, que a situação estava controlada. Eu tenho algumas dúvidas em perceber como é que a situação está controlada quando se fazem este tipo de afirmações. Ainda relativamente às indústrias, entretanto, sabemos que muita gente está a ser testada aqui nas outras empresas da área industrial de Zambuja, mas não temos informação relativamente a quantos deram positivo, quantos não deram. O Sr. Vereador tem alguma informação sobre isso? Não tenho informação, para além daquela que é pública, o que também me deixa desconfiado da situação. Essa foi uma das reivindicações que fizemos, quer nessa primeira reunião, quer na reunião que houve 3 dias depois, em que tivemos cá o Sr. Secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, em que foi chamada a atenção para esses aspectos, e o que ouvimos nessa altura foi, mais uma vez, o desvalorizar do problema. Nessa altura pedimos um plano integrado para aquela zona, para que toda a gente pudesse ser testada, para que se pudesse ter a noção da dimensão do problema que tínhamos para tratar. E essa situação foi desvalorizada. Mas, afinal, tinha algum fundo, tinha alguma razão de ser.
repare que passado 3 semanas foi o que fizeram, não é? E toda a semana passada o que fizeram foi testes generalizados em todas as empresas, inclusive para a realidade que nós chamamos sempre a atenção das empresas de trabalho temporário, que de alguma forma ao quadro das empresas que ali elaboram, mas que estão na prática nas mesmas circunstâncias que outros. E, portanto, este conjunto de circunstâncias leva-me a crer que se há um mês atrás tivessem ouvido aquilo e tivessem dado a devida atenção e a devida importância àquilo que os autarcas da Zambuja transmitiram nessas reuniões, tudo isto poderia ter acontecido há 3 semanas atrás. O conhecimento da realidade do que aqui se passa tinha sido mais cedo, e nós sabemos que nestas coisas o tempo conta, e portanto ao empurrar-se isto com a barriga, como se diz dizer, à espera que corra bem, às vezes o mais certo é não correr bem. Sempre uma atitude de escamotear ou de tentar esconder por parte de quem de direito? Nós ainda hoje não sabemos, e como sabe, eu tenho tido, e o PSD tem tido uma postura nesta matéria de grande colaboração com o município, e temos tido, tenho tido a iniciativa de ter contactos muito próximos com o Presidente da Câmara relativamente a esta matéria e à troca de informação que temos. Obviamente ele tem a informação em primeira mão, mas nós não sabemos hoje o número de infectados que são detectados dentro do nosso município. Portanto, todas as pessoas que nós sabemos que vêm trabalhar para a Zambuja de municípios aqui à volta e dentro da área metropolitana de Lisboa são reportados nesses municípios, mas nós não sabemos quantos nascem aqui. Acho que para controlar isto e para tomarmos medidas que evitem que o surto continue a aumentar, como continua a aumentar, não há números de abrandamento, continua a aumentar. Se reparar nos números do Conselho da Zambuja, na última semana e meia, cresce ao mesmo ritmo diariamente, e portanto o saber, e não chegam a saber os números dos infectados que aqui existem. Era importante sabermos também, eu não digo que essa informação tenha que ser generalizada, mas os responsáveis deveriam ter acesso aos números que são aqui detectados, porque espelham o que se passa no Conselho. Reafirmou, como já nos disse na nossa edição impressa, que os autarcas foram um bocadinho maltratados nesta situação toda. Os autarcas, de uma forma geral, considero que tenham sido maltratados pelo Poder Central, muitas vezes, à vista do que aconteceu em Zambuja, claramente. Passando agora ao caso Quintana, se fosse o Sr. Presidente da Câmara, o que é que teria feito, logo desde o início? Se eu fosse Presidente da Câmara, teria feito o que teria feito. Mas não sou Presidente da Câmara. Mas também era uma boa ideia o cerco sanitário ou algo parecido? Não me cabe a mim essa situação. Acho que o papel dos autarcas tem de ser de estimular as autoridades que têm responsabilidades nessa matéria atuarem no tempo útil mais certo. E é mais uma vez... Nesta conjuntura aqui da Quinta da Mina, teve menos culpa o Presidente da Câmara com as suas ideias ou teve mais culpa as autoridades novamente? A Sílvia estava-me a querer puxar para uma conversa onde eu não quero entrar. E vou-lhe explicar porquê. Acho que é muito importante não nos aproveitarmos da questão Covid para a relacionarmos com outras matérias. O bairro da Quinta da Mina é um bairro que
que tem problemas e tem problemas há muitos anos. E aí, nessa matéria, eu tenho críticas a apontar porque deixou-se chegar a situação daquele bairro ao ponto a que estamos hoje. Mas é um erro, na minha perspectiva, usarmos isso no âmbito desta pandemia. As pessoas... há pessoas mais cumpridoras e menos cumpridoras em todas as circunstâncias, em todas as comunidades, e isso não é diferenciado por questões de etnia, raça... É fácil fazer populismo com a etnia em causa e a Covid-19 e outros comportamentos que possam ter? Nós vimos isso na última semana e era precisamente aí que eu lhe dizia que é errado nós entrarmos. Repare que o Presidente da Câmara fez uma afirmação dentro de um determinado contexto que eu percebo, talvez aqui e ali possa ter sido infeliz no uso de uma ou outra palavra, mas estava-se a referir a uma situação muito concreta, que nós em Azambuja temos conhecimento e que fora da Zambuja não há o mesmo nível de conhecimento, nem houve o cuidado de obter esse conhecimento para fazer declarações. E, portanto, o que vimos foi, de uma forma populista, políticos na Assembleia da República de vários quadrantes e na comunicação social, etc., a fazer um aproveitamento e uma generalização, um aproveitamento populista de um lado e uma generalização abusiva de uma situação que eles não conhecem. Portanto, foi populista André Ventura e António Costa? Foi populista a Catarina Martins, foi populista o André Ventura e foi populista o António Costa na resposta que deu. Ele poderia ter salvaguardado uma posição mais correta, mas não resistiu por um lado, a satisfazer os seus parceiros de coligação do Bloco de Esquerda, que fez uma extrapolação completamente abusiva e fora da realidade, aliás, como os números vieram a provar logo de seguida, para responder de forma populista ao deputado André Ventura, que lhe falou de uma crítica também desta situação para extrapolar para outro tipo de problemas. Portanto, eu não vejo a questão de todo dessa forma, não há aqui questões de raça, de etnias, de religião envolvidas nesta matéria. O que há é comportamentos, o que há é a atitude que o Estado tem, seja o Estado Central, seja as autarquias, tem perante pessoas que são seus munícipes e que têm os seus deveres e as suas obrigações, como os seus direitos, de forma igual. E, portanto, o que me preocupa aqui também é que, à volta, de certa forma, desta questão das etnias e dos racismos, se acabe por criar situações mais favoráveis para determinados grupos, quando a situação é generalizada e se devia ter uma atitude igual para todas as pessoas. Portanto, eu não quero ver, e não gostava de ver, e fiz sentir isso, aliás, tive a ocasião de manifestar a nossa solidariedade, quer minha pessoal, quer em nome do PSD, ao Presidente da Câmara, nessa situação em concreto. Não o fizemos publicamente porque achamos que não devemos fazer duas coisas. Por um lado, colocar mais achas na fogueira, quando é preciso calma para tratar o problema. E a partir de um determinado momento, o assunto passou a ser um problema interno do PS e nós não nos metemos nos problemas internos dos partidos.
mas preocupa-nos que... Na sua opinião, o Governo tratou mal a Zambuja de diversas formas, quer na questão do Presidente da Câmara, quer em todo o que diz respeito às empresas? O Conselho de Zambuja tem sido maltratado bastante ao longo deste tempo. Repare que, isto com muita pena, mas repare que provavelmente o Conselho de Zambuja é o conselho que tem sido mais falado na comunicação social nacional. Já há muitos meses. Já há alguns meses, quer nacional, quer até internacional, porque já houve reportagens de jornalistas internacionais sobre o nosso concelho, e por maus motivos. E isso é uma coisa que nos deixa alguma mágoa. E quando, ainda por cima, nós, como já lhe disse, a iniciativa de mostrar os problemas e mostrar a realidade às entidades competentes. E essa situação não foi devidamente tida em conta, o que me leva a pensar que vai haver com certeza um tempo em que temos que falar de responsabilidades. Já ouvimos também muito célebre o Ministério Público vir anunciar que estava a investigar eventuais negligências nas empresas. Eu acho que também, por exemplo, o Ministério Público deveria preocupar-se em verificar se houve ou não negligência no caso da atuação das autoridades de saúde no Concelho da Zambuja. Muito bem. O que é que podemos extrapolar disto tudo para o futuro? Esta crise Covid aqui em Zambuja, para já e até o momento há 2 concelhos que ficam marcados pela pandemia, Ovar e agora a Zambuja. O que é que podemos retirar daqui, desta experiência toda? São 2 realidades distintas. Na origem da questão, são 2 realidades distintas porque, no caso do Ovar, o que houve foi um surto dentro do Concelho e que foi preciso, pela dimensão que tomou dentro do Concelho, estancar essa situação para que não se generalizasse na sua vizinhança. O nosso contrário, o fluxo da pandemia funciona de forma diversa, funciona ao contrário, portanto, ele vem de fora para cá e é aqui que se toca, como eu já referi várias vezes, o olho do furacão, não é? É aqui que se junta, começa a redistribuir e volta para outros lados. E voltamos novamente à questão que eu lhe falava há pouco. Se tivessem as autoridades de saúde lidado de outra forma com isto e tivessem dado a devida importância no devido tempo, se calhar todas aquelas realidades que nós estamos a verificar hoje na área metropolitana de Lisboa, que são focos na origem dos trabalhadores que vêm para a Zambuja, teria identificado mais cedo e teria-se atuado de forma mais célere. Como isso não foi feito, só está a ser feito agora, é que estamos perante as dúvidas que nos assaltam a nós e aos nossos governantes relativamente à velocidade a que estamos a desconfinar e às medidas que estão a ser tomadas. E aqui nós temos que ter também o discernimento de ver que a Zambuja não está na mesma circunstância que outros concelhos e que se calhar tem que ter medidas que de uma vez por todas consigam estancar o crescimento da pandemia, que é aquilo que não tem acontecido até hoje.